O setor de serviços, que reúne atividades como telefonia, transporte e turismo, teve alta de 0,7% em abril, isso na comparação com março. E no acumulado do ano, a alta é de 3,7%, ainda abaixo do nível pré-pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o professor, nosso comentarista, cientista político, professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Bem-vindo mais uma vez, obrigada, professor. Esse resultado que a gente acabou de mostrar aqui do setor de serviços está dentro dessa perspectiva que a gente está sempre analisando os números da economia, né? Dessa perspectiva que a gente vem apresentando aqui no Repórter Brasil? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza, ele é um número positivo, é um número de alta, foi inclusive acima do que o mercado esperava. Pode parecer para o nosso telespectador que 0,7 é pouco, mas na verdade é 0,7 sobre o mês anterior. Então, se você vai juntando todos os meses, você tem um crescimento de 3,7 acumulado, o que é muito próximo das taxas previstas no Boletim Focus do Banco Central. Então, eu diria que já é uma sinalização de retomada econômica, até porque o mês de março foi um mês ruim nesse ano e no ano passado, porque foi quando entraram em vigor várias medidas, né, proibindo as saídas, restrição de horário, lockdown, etc. Então, é uma retomada. E só para citar um número, o mês de abril foi 20% superior de 2021 ao de 2020. A expectativa é que continue crescendo, professor? A expectativa do mercado, dos agentes econômicos, é que esse ano seja um ano positivo. O setor de serviços deve continuar crescendo para recuperar o que ele perdeu por causa da pandemia no ano passado e por causa desse mês de março, que não foi bom para eles. Mas, na minha opinião, quem vai puxar o crescimento econômico no Brasil este ano são basicamente dois setores ou segmentos: setor agropecuário e exportações, setor internacional. A gente ainda tem aqui mais um minuto e pouquinho para falar sobre aquele assunto de sexta-feira, que é o dólar e a Bolsa de Valores. Como é que eles se comportaram aí ao longo da semana, professor? Hoje a gente está com que saldo dessa semana para eles? Bom, essa semana a principal característica é a diferença da semana passada, porque na semana passada nós tivemos recordes consecutivos, um atrás do outro, e nessa semana, ao contrário, a gente teve justamente uma queda da Bolsa, 0,49%, em torno disso hoje, 0,5 ao longo de toda a semana, e uma valorização do dólar, porque os investidores eles estão de olho na inflação norte-americana, que deu 0,6, acima das expectativas, e isso pode gerar um possível aumento das taxas de juros norte-americanas. Então, em função disso, o dólar subiu. Apesar das bolsas, na maior parte dos países, ter tido um bom desempenho, o dólar subiu também. Aqui no Brasil, a bolsa caiu, tem alguma explicação para a gente entender? Aqui no Brasil, de modo geral, funciona uma lógica inversa, né? Quando o dólar sobe, a bolsa cai e vice-versa, né? No caso do Brasil, o que aconteceu foi que, em função dessa pressão do dólar, né? Digamos assim, desse acompanhamento dos indicadores norte-americanos, então acabou que isso tomou conta de todo o cenário. Então, os agentes brasileiros todos de olho na inflação norte-americana e acabou derrubando um pouco a nossa bolsa. Tá certo, professor. Obrigada pelas explicações. Bom fim de semana, até segunda. Eu agradeço.